Do sintoma ao cuidado. Nós vamos falar hoje o papel da atenção primária na nossa saúde e eu vou convidar aqui uma enfermeira, gente, incrível, a Gislene. Nós fomos, né, colegas da faculdade, já convidei aqui a Gislaine para estar conosco. Vamos aguardar a Gi chegar. Todos sejam bem-vindos. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Ó, já enviei aqui o convite para a Gi. Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Hoje o assunto vai ser muito bacana, que é falar um pouquinho sobre a atenção primária, né? Oi, Jean, boa noite, boa noite. E nós falamos muito de prevenção, né? Como cuidar da nossa saúde. E a Gi, ela tem uma experiência aí muito grande. Gi, já te mandei o convite. Acho que não está conseguindo nem. Vamos ver. Deixa eu te mandar de novo, Gi, só um minutinho. Veja se você recebeu agora. Ah! Agora sim! Boa noite! Boa noite. Todos estão nos ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo aí a gente? Tudo certinho? Oi, pessoal, boa noite. Seja bem-vinda, Gi. Muito Obrigada. obrigada por aceitar aí esse convite. Aceitou de primeira. Quando eu falei, estou com um projeto de conversar sobre saúde e bem-estar com os meus amigos. Obrigada, Gi, por aceitar o convite. Eu agradeço a oportunidade. É sempre importante e gostoso falar de algo que a gente vive, gosta, é apaixonada, não sei fazer outra coisa. Que maravilha. Pessoal, é o seguinte, nós vamos deixar aqui o bate-papo aberto, então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, pode mandar aqui pra gente que nós vamos respondendo. E o tema de hoje, ele é sobre a atenção primária, cuidar da saúde antes que a doença chegue. E não tem ninguém melhor para conversar sobre isso do que a Gi. Ela já é experiente aí há mais de 20 anos na área da saúde, cuidando da saúde primária, da atenção primária, de todos esses pontos, não só da mulher, mas da família também. E aí, Gi, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente que nesses 20, mais de 20 anos que você tem aí na área, né, o que tem te chamado mais atenção nesse cuidado das mulheres que chegam até você, nesses casos que chegam? Só um resumão aí do que você tem vivido para o pessoal. A mulher entre, entre todas as espécies, a mulher é a que mais procura cuidado de saúde. Mas nós não temos ainda uma cultura de se cuidar antes de adoecer. Ela acessa mais o serviço de saúde, mas acessa adoecida, já em condições de adoecimento. É um pouco disso, né, que a gente vai falar hoje, o quanto que a gente poderia melhorar essa nossa situação E até de mesmo saúde. hoje, então, e até mesmo hoje a gente vê tanta informação, né? Muita rede social, muita informação rápida que nós temos acesso. Todo mundo hoje tem um celular que consegue ficar ali na rede social e mesmo assim, com tantas informações, parece que as informações elas não chegam claras para as pessoas se cuidarem também antes, né? Ouvir o seu corpo, né, Gi? Exato, né? A gente não está habituado a parar para se escutar, não está habituado a perceber sinais, né? E também não somos educados para isso, para procurar, para saber que existem fases na vida e que a gente vai mudar sim, e a gente precisa estar atento para isso. Por mais que a gente tenha muitas informações, por mais que a informação chegue de uma forma mais rápida, existem muitas coisas que são
verdadeiras, né? E muitas coisas não são tão reais assim. Mas a gente não tem o hábito de procurar antes de adoecer. A grande verdade é essa. A gente acaba procurando quando a saúde já não tá tão boa, né? Mas para quem assim, para o pessoal que está chegando agora, ou para quem está aqui e nunca ouviu falar sobre saúde, atenção primária, né? A gente que é da área da saúde, a gente ouve muito, mas às vezes para a população em geral, o que é saúde primária, né? O que significa isso? Explica um pouquinho para a gente, Gil, o que é essa atenção primária para a nossa saúde? A atenção primária é a porta de entrada para qualquer acesso à saúde que o indivíduo possa ter. A atenção primária, ela cuida desde o início da vida, desde o pré-natal até a finitude. Você não acessa hoje, falando de saúde pública, e eu falo aqui da saúde pública, desse lugar que eu transito bem, você não acessa um serviço secundário, um serviço terciário. Quando a gente fala de serviço secundário, é a especialidade de serviço terciário. São os grandes hospitais, ou os hospitais, se você não passar pela saúde, pela atenção primária. Então, vai muito além de um programa completo como o nosso de imunização, até um diagnóstico preciso. Então, a gente precisa muito estar aí, né? Entender que a saúde, que a entrada de qualquer serviço de saúde é a atenção primária. Valorizar um pouquinho mais a atenção primária, porque a gente é um pouco mais do que só um postinho. Hoje nós somos tudo menos um postinho, né? As equipes são divididas, aí a gente tem modelos de atenção primária, que são compostos pelas equipes de estratégia de saúde da família, e a gente tem modelos de atenção primária, que são equipes simples, integrais, né? Que não tem lá esse serviço de atenção, de estratégia de saúde da família. Mas que fazem um papel tão importante quanto qualquer um dos dois serviços. Os dois são necessários para a população. Perfeito, Gi. Ô, Gi, e como que é a procura da mulher, assim, vamos falar especificamente da mulher, né, que hoje existe muito essa questão no seguinte, quais são os sintomas que mais as mulheres elas procuram aí já a atenção primária, ou por começar a sentir, ou por, mesmo que a doença já esteja estabelecida, que daí já não é mais uma atenção primária, mas quais são os sintomas mais comuns que você vê aí que as mulheres chegam para você? Então, as mulheres, elas até pela jornada dupla que ela tem, pelas demandas do cotidiano dela, ela nem percebe que ela está passando por alguma alteração, né? Não tem esse hábito de ouvir o nosso corpo, de ouvir alguns sinais que nós vamos ter. E aí é uma população que chega lá muito ativa ainda, economicamente ativa, e que cuida de casa, que cuida de filho, que trabalha, que é esposa, que é mãe, que é filha, e às vezes não consegue se perceber na situação de indivíduo mesmo, de quantas pessoas. Então, às vezes ela já chega porque hoje eu vim colher um Papa Nicolau, e aí durante essa consulta de enfermagem, ou consulta médica, falo eu no lugar de enfermeiro, a gente vai fazendo algumas palavras-chave, vai fazendo algumas perguntas-chave, e dentro dessas perguntas a gente desperta alguma coisa nelas, né? E aí é a oportunidade que a gente tem de falar de cuidado com a hipertensão, do ganho de peso, de hábito alimentar, e aí vão vindo as coisas que elas vão percebendo. Elas começam a perceber, eu tô, realmente, né? Eu tô um pouco mais seca, já não menstruo há mais de um ano, mas elas não chegam propriamente dito com um sintoma relativo a essa fase
não chegam antes, não chegam no perimenopausa, elas chegam muitas vezes depois, né? Elas Uhum. não entendem que o corpo está mudando e que elas precisam se cuidar, está na hora de se cuidar, né? Nós estamos habituados a achar que a menopausa é assim mesmo, né? Não muda, faz parte, é assim. Os próprios profissionais, às vezes, não têm essa sensibilidade de perceber que tem alguma coisa que, através, às vezes, de uma queixa, de uma falta de sono, tem alguma coisa aí que está motivando essa falta de sono, que simplesmente o excesso de trabalho dela, ou o histórico de vida dela, né? E aí ela esquece disso, simplesmente. É até mesmo assim, a nossa rotina hoje ela é muito intensa, né? Nessa questão de tudo, assim, tudo isso que você falou. É família, é filho, é trabalho. A mulher hoje ela faz multifunções, né? A gente tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer e às vezes a gente não percebe. Eu vejo isso também no consultório, que às vezes a pessoa ela já chega com uma dor de cabeça maior, chega com umas dores que ela nem imaginava que poderiam ser de desgaste de corpo. E hoje em dia falar que tudo é normal, parece que se tornou normal, né? É normal, normal. Ah, tá com dor na coluna normal, é assim mesmo, né? É porque eu tô trabalhando muito. E às vezes, a maioria das vezes é porque tá fazendo muitas atividades, e não é porque você está fazendo muitas atividades que você precisa conviver com essa dor, né? E a gente convive com a dor, a gente convive com o desconforto no corpo, a gente convive com a falta de sono, né? A privação de sono, seja na menopausa ou quem não está na menopausa ainda, mas em todas as fases da nossa vida a gente tem é, essa possibilidade de linkar as duas coisas. Estou trabalhando muito, então é normal sentir isso. A gente não pensa em descanso, né? A gente não pensa em deixar alguma coisa. Não, peraí, eu preciso descansar porque meu corpo está fazendo dessa forma. E aí você percebe muito isso também lá no posto de saúde, com as famílias, que ninguém escolhe o descanso. É difícil, né? A pessoa, a família, a mulher, na verdade, que escolhe o descanso do que para melhorar suas dores. Quando você fala assim para o pessoal, para a mulher especificamente, é importante você descansar, tem às vezes uma limitação de pertenção, até de pertencimento, não, eu não posso, eu não consigo. Claro, até porque a gente está habituada a descansar trabalhando, né? A mulher, ela descansa trabalhando. Quando a gente não, quando tem que descansar, você inventa um armário para arrumar, um chão para varrer. Então, a gente está sempre nesse espaço, né? E esquece que faz parte de ter saúde um descanso com qualidade. Uhum. É um exercício bem difícil de ser feito. É. Principalmente quando a mulher é a figura que transita nesse cenário do cuidado, às vezes da força econômica maior da família, é, centraliza as coisas dentro dela, e aí ela vai deixando, vai ficando para segundo plano, vai deixando isso, o próprio descanso para depois. Ouvir ainda que o seu corpo vai te dando sinais, que um dia é a dor do joelho, amanhã é a falta de sono, aí um dia você tem uma dor de cabeça e alguém fala, será que sua pressão não está alta? Aí ela fala, não vai ser. Vai chegar, às vezes, para gente, já numa situação de saúde bem mais complexa, com É. N coisas que atrapalham a vida dela, né? Que não é só a hipertensão, não falando que a hipertensão é pouco nesse caso, né? Mas não é apenas a hipertensão que a mulher vai ter ali, né? Uma pressão alterada. Aí às vezes é um diabetes, às vezes as próprias dores no joelho ali, que não é simplesmente um repouso que vai auxiliar, porque já está muito avançado, né? Às vezes é uma perda de peso, aí você tem que cuidar de toda uma outra estrutura do que se antes tivesse procurado, né, o comecinho ali.
Hoje, depois que já está tudo exacerbado, cuidar de tudo isso fica mais difícil, né? É, aí você vira para ela e fala, você vai precisar escolher o que, é que você cuida primeiro. E nós mulheres somos extremamente ansiosas, né? A gente não quer É. cuidar de uma coisa por vez. A gente quer cuidar de tudo no meio, até porque não dá tempo de você cuidar de uma coisa por vez, você quer cuidar de tudo ao mesmo tempo. É. Então, é melhor cuidar antes, é melhor chegar antes para não ter que cuidar tudo de uma vez, né? E como que chega, assim, por exemplo, ao pessoal que está assistindo a gente aqui ou que vai assistir no futuro, né? Se percebe, não estou dormindo direito. Como é que chega até você aí, ou até um posto de saúde, até o pessoal aí da unidade básica, procurar essa atenção primária? O que, que a gente precisa observar no corpo para poder buscar esse auxílio antes que já esteja aí tudo desequilibrado? Qual que seria aí sua Como, orientação para o pessoal que está assistindo a gente? acho que a primeira coisa, assim, não é comum você ter uma jornada completa, né? Você ter uma rotina adulta, trabalhar, estudar, cuidar de casa, Uhum. multitarefas, e que você não tenha pelo menos de 6 a 8 horas de repouso. Não é comum, você não tem nada que te atrapalhe, você precisa trabalhar à noite, você não dormir. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa você precisa perceber. Mas às vezes quando você chega com essa queixa, eu não durmo. Eu, de 7 dias da semana, eu consigo ter 3 noites que eu durmo bem, o restante eu passo a noite conversando os meus pensamentos. É, é muito. É, é, um profissional que escuta, às vezes escuta com os olhos de, eu preciso, vou dar um remédio para dormir. Começa ainda, às vezes, alguns, os mais tranquilos, entram com psicoterápico para você, para te ajudar no sono, mas não tenta entender qual que é a causa. Uhum. E pode ser desde uma questão orgânica ou uma coisa que precisa ser entendido melhor. Então, a gente, até pela urgência dos nossos dias, está muito habituado a medicocentrar e a medicalizar alguns sintomas, alguns desconfortos que nós temos no nosso corpo, no nosso metabolismo. E isso que não é bacana. E com Uhum. isso, a gente negligencia um cuidado, né? A gente perde a oportunidade de cuidar de algo, de um processo que é natural, que sim, a mulher vai envelhecer, com isso a gente vai ter muitas perdas, mas também vamos ter muitos ganhos. Envelhecer não é não é a pior coisa do mundo. Pode não ser bom? Pode não ser bom. Seria maravilhoso se a gente não precisasse envelhecer e tivesse essa mesma experiência que a gente tem com a maturidade quando num corpo mais jovem. Mas isso não é possível, né? Então a gente precisa parar de olhar para o sintoma. A gente precisa tratar a causa, passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, ajudar as mulheres a passarem por esse processo de uma maneira mais tranquila, independente do que ele vai acessar. É. Porque às vezes também assim, tá na menopausa, ou vai estar no processo aí, né? Do, não só não do envelhecimento, mas em si, faz parte do processo da mulher. E aí, justamente por fazer parte do processo da mulher, a gente acha que tem que ser difícil, né? Então, por exemplo, não só na menopausa, mas a mulher que tem muito, esqueci o nome, cólica no período menstrual. Quando a gente tem muita cólica no período menstrual, por exemplo, tem o seio incha, fica muito ali tudo exacerbado, né? Dores nas pernas, e isso não é normal. Então, é comum de acontecer, mas não é normal. Então, como é comum, acontece com muitas mulheres, às vezes fala assim, é assim mesmo. E a gente tem essa tendência a falar que é assim mesmo, ao invés de procurar uma ajuda, né? Parece que procurar ajuda é uma coisa tão difícil.
É isso mesmo, né? E justamente porque assim, a gente faz consulta com a irmã, com a vizinha, com o colega, e não, às vezes não se atenta que está procurar um profissional de saúde. Numa ocasião, ainda no meu começo de relacionamento, o meu marido falou, as minhas filhas têm cólica, a mãe delas tem cólica, também é assim, passou mal, desmaio. E aí Uhum. eu virei e falei, não, isso não é comum, não é porque minha mãe foi assim, que ela tem que ser assim, precisa Uhum. procurar. E foi, seguiu para uma linha de cuidado, identificou-se uma endometriose aí, que é uma coisa importante, né, que afeta diretamente a nossa vida reprodutiva se Uhum. não cuidado adequadamente. E, ok, então bem. E acho que é por aí, né? É a gente independer, começar a parar de achar que tudo é normal. É É, normal você morrer de calor, transpirar. Não é normal, não não é. é assim, não é assim. É. Não é assim, né? Nós Tem o estamos processo, né? é um processo Está no processo, mas não é normal. A gente consegue cuidar de alguma forma, né, Gi? exatamente, né? E para você, assim, você que está bem no dia a dia aí da mulher, da família, nesse cuidado com a saúde, o que seria um cuidado hoje de verdade, sabe? Mesmo com tantas informações que a gente falou ali no comecinho, que a gente tem um fácil acesso à informação, mas talvez seja do ser humano a dificuldade de buscar, né, a ajuda, de buscar ali os locais certos, ao invés de perguntar para a vizinha, né, e mais diretamente num profissional. Então, o que seria para você um cuidado de verdade hoje, de olhar para a gente, de olhar para a mulher e falar: não, eu preciso melhorar isso, eu preciso me olhar melhor. Quanto, quanto pessoa, eu acho que a gente primeiro aprender a perceber, primeiro precisa de educação e saúde, né? Infelizmente a Uhum. gente não tem, a gente tem excelentes políticas públicas que falam aí de linhas de cuidado de pré-natal, que falam de linhas de cuidado de infância, de Adolescentes, né? adolescência, mas assim, a gente ainda não tem uma linha de cuidado bem difundida para essa fase aí da vida, né? Ela é gravemente escondida, né? Não é uma coisa que interessa. Então a gente cuida mesmo. Agora, de um tempo para cá, a gente tem aí estudos, a atenção primária tem recebido incentivos para cuidar dessa linha de saúde, que é uma linha de saúde, que pode aí evitar que a gente fique doente, que as mulheres fiquem hipertensas, ou se ficaram hipertensas vão levar mais tempo para ter. Existe agora e dispositivos, né? Está sendo desmistificada essa questão de reposição hormonal, que ainda é um grande tabu, mas existem poucos profissionais, ou não, se não vou dizer que tem poucos, mas profissionais que ficam confortáveis em fazer essa reposição sem grandes mistérios, né? Porque é sempre tudo muito tabu quando tudo está se iniciando. Parece que não existe tabu de você ter o problema, mas existe o tabu de você fazer o cuidado, não é? É, sim, todo mundo tem medo de tudo, né? Fala sobre eu vou te falar porque eu fui procurar. Quando eu fiz 47 anos, me caiu a ficha assim que eu estava amadurecendo, já estava amadurecendo, Uhum. estava me cuidar. E aí algumas coisas mudaram na vida, eu consegui, eu estava muito acima do peso, eu consegui emagrecer, mas já pensando que eu queria passar por esse processo de menopausa de uma forma mais tranquila. E fui atrás de alguns profissionais.
O ginecologista mandou procurar o endócrino mandou procurar o GO mandou procurar um outro profissional que ele não era. E foi difícil, foi bem difícil. Até acertar o processo foi bem difícil, e aí aconteceram outras coisas na minha vida que me fizeram deixar isso em segundo plano, mas eu fui tendo conhecimento para poder me cuidar. E fui me sensibilizando para esse olhar. Poxa vida, eu trabalho na atenção primária e tenho recursos para ir em busca, mas existem mulheres que não têm. Uhum. Eu vou matar, gente. E aí eu tenho algumas companheiras de trabalho lá que são espetacular. A enfermeira que cuida da saúde da mulher na minha unidade é uma enfermeira maravilhosa, até que no futuro, quem sabe, a gente chama ela para fazer essa conversa contigo. Uhum. Ah, vai ser ótimo, vai ser um prazer. Muito legal. E aí ela foi trazendo o assunto em pauta. Hoje a gente consegue melhorar algumas coisas, a gente se despertou para este olhar, né? Uhum. A gente não simplesmente falar, tá seca na relação, usa lubrificante. A gente não fala mais isso. Que era isso, né? Era queixa-conduta. A mulher queixava, a gente indicava. Então a gente hoje consegue falar. Não precisa ser assim, pode ser de outra maneira, você precisa se cuidar, você precisa vir, não é só colher o Papa, porque a gente se preocupa em colher o Papa no Colau. Não se preocupa. Às vezes, a coisa é tão louca que às vezes você não volta nem para pegar o resultado. Algumas não voltam para pegar o resultado. Porque tem essa cultura mesmo, já se não deu nada, então tá tudo bem. Vida que segue. Né? A gente tem essa cultura. Então elas não voltam nem para pegar resultado. Hoje a gente consegue falar disso. Olha, precisa voltar no médico, isso não é normal. Precisa cuidar, precisa olhar para isso. Uhum. Não precisa ser assim. O casamento não precisa acabar por conta disso, né? E com medicina chinesa, já trazendo aí um pouquinho para o meu lado, né? A gente já olha de uma outra forma, né? Não é a causa e o que fazer, e sim buscar a raiz da causa. Igual nós estávamos falando de dormir, né? De você de repente ter aí alterações no sono e você ou começar a ganhar muito peso de repente, você segue a vida normal e aí começa a ganhar peso. Ou então muitos pacientes falam assim, olha, já fiz um monte de exame, não tenho nada, mas eu não consigo dormir, ou então o meu humor não está muito legal. No caso da menopausa, tem os calores aí que são repentinos, é um pouquinho de tempo, assim, segundos, mas é horrível você passar por isso todo dia, né? Ter vários picos aí. Então a gente busca uma causa. E dentro de medicina chinesa a gente consegue associar esses desequilíbrios que existem, as perdas hormonais, mas também ajustar o estilo de vida para melhorar essas questões. Mas a mulher ela procura a medicina chinesa como último patamar. Então você imagina assim, se na atenção primária já não chega, imagina a medicina chinesa, né? Chega menos ainda no começo, logo quando está começando, já chega o negócio está exacerbado. E aí você controlar tudo isso leva mais tempo, ainda mais com terapias naturais, que elas funcionam muito, mas a gente precisa de mais tempo. A mulher que está tentando engravidar, por exemplo, às vezes não tem essa paciência de cuidar, de ir devagarzinho, mês a mês, não, já quer logo atropelando as coisas e aí acaba nem sempre tendo um resultado positivo, porque demorou muito para procurar, né? Isso, né? Quanto mais a gente demora, menos chance de a gente ter êxito em algumas coisas. E em todo o ciclo da vida é assim, né? Você é acima do peso a vida inteira, e você resolve em 15 dias perder o que você ganhou em 10 anos, não vai dar certo, né? É uma conta que não vai fechar. Não. Todos os cuidados de saúde são assim. Nós somos fruto daquilo que a gente vive, do que a gente traz, né, na história, na bagagem. Tem coisas que a gente consegue melhorar, tem coisas que precisam de mais tempo para ser melhoradas.
Porque quando já tem uma mudança de estrutura, né? A gente que lida com o paciente todo dia ali, então a gente sabe. Se já tem uma mudança de estrutura, o joelho, por exemplo, se já está todo. As estruturas do joelho, da coluna ali, já está muito diferente do normal, da anatomia normal. A gente às vezes não consegue um resultado positivo, né? Do que quando começou a doer, aquela dorzinha de final de dia, ou quando começou você sentir que não está muito normal o seu corpo e buscar uma atenção, buscar um direcionamento, um profissional aí. Acho que a demanda do dia a dia que a gente falou ali no começo atrapalha também um pouco para a gente poder fazer essas escolhas, né? E acaba se negligenciando, né? Sim, a gente deixa de se priorizar, né? A gente vai dando prioridade para outras prioridades e não se põe como prioridade. E vai deixando a máquina funcionar sozinha, sem dar a devida manutenção. E mais para o final da vida também, assim, não no final da vida, desculpa, eu vou até corrigir, mas assim, no final da vida reprodutiva da mulher, assim, quando a gente está entrando na menopausa, eu fico pensando também, você falou aí no seu processo de quando você, com 47 anos, olhou e falou, ixi, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou completar 40, eu já tô assim, eu também preciso começar a olhar, se eu quiser já passar por esse processo de uma forma mais leve, né? Porque existem sim, né, os desequilíbrios que vão acontecer, mas de uma forma mais leve. O que eu preciso fazer? Até encontrei uma amiga hoje e falei para ela, olha, eu acho que eu tô surtando, porque eu ainda nem cheguei e já tô pensando. Isso também é um problema, né, Gi? Mas olha que legal, né? Você com 40, vai fazer 40, é isso? Vou fazer 40 mês que vem. Então, você com 40 já conseguindo pensar. Quando que a gente parou para se tocar que você já tinha subido metade da estrada, né? Que você já tinha subido metade do morro. Aí agora, É. minha mãe está com 87 anos. Aí ela falava, ó, eu já subi a serra. Agora só precisa ver qual que é a velocidade que eu vou descer. E é por aí. Nós vamos subindo a serra, né? E ó, no gás, vamos pensar como é que a gente vai descer. Porque descer a gente vai. Só precisa saber com que velocidade a gente quer descer essa serra, né? Hoje a gente vive mais, graças a Deus. Por mais que ainda não seja difundido, que não exista um incentivo público para a gente falar de, Menopausa. de menopausa e que a gente não consiga fazer uma educação de saúde eficiente a ponto das pessoas entenderem que a gente é melhor você ir antes de ter um problema instalado Uhum. que após esse problema já estar aí de fato, mas a gente hoje consegue pensar, consegue ter alternativas, né? A gente não tem aí um profissional de medicina chinesa dentro da saúde pública, da saúde coletiva, mas a gente tem algumas linhas de cuidado. A Uhum. gente tem Liancun, a gente tem dança Nossa, triangular. perfeito, Então, perfeito. só Eu, precisa ter tempo de acessar. eu busquei esses tempos no interior, né? A gente está em São Paulo, então o polo é maior, né? O acesso é maior. Eu morei um tempo em Recife e as práticas integrativas em Recife, elas também são muito desenvolvidas, então existe o fácil acesso. Mas existem locais no Brasil que não tem, né? Eu falo mesmo pela a cidade em que minha família mora, no interior de São Paulo, e não tem um Liancum para as pessoas fazerem, um Ticum para as pessoas fazerem gratuitamente, né? Então, essa parte da saúde pública, infelizmente, peca um pouco. E é tão fácil, assim, digamos, de custo, não fica, não onera tanto, né? Mas não tem. Então, eu procurei esses dias que eu precisava indicar para um paciente lá do interior, mas não tinha. E aí, às vezes, a gente tem aqui em São Paulo de fácil acesso, gratuito, e as pessoas também não procuram, né? Não procura.
Não procuram por E é N. tão bom, né? Um Liancum para hipertensão. O Liancum é uma vertente do Qigong, do Tai Chi, né? Para o pessoal aí ter uma ligação melhor. O nome em si, às vezes, não é tão conhecido, mas é como se fosse o Tai Chi Chuan, uma das vertentes aí das técnicas corporais, que para hipertensão é perfeito, né? Tá, exatamente. E para outras coisas. Às vezes a gente fala assim de hábito de mudança de estilo de vida. Ah, precisa mudar o estilo de vida, né? É quando você fala para a pessoa, precisa mudar do estilo de vida, às vezes a pessoa vai pensando em coisas muito radicais. Ah, eu preciso me tornar um atleta, eu preciso. E não é, são mudanças pequenas que você faz todos Pequenas. os dias, né? É. Pequenas todos os dias. Desde o preparo da alimentação, você mudar o jeito de preparar a sua alimentação ajuda muito. Você fazer uma caminhada de 30 minutos por dia te ajuda bastante. Ajuda. Porque uma ação vai levando outra, né? Uma cascata. E principalmente ter prazer nas coisas que faz, né? A gente ainda romantiza muito o que é bem-estar, o que é a saúde plena. Gente, para a gente ter saúde plena, a gente precisa de muita coisa. E aí, se a gente vai querer ter tudo, a gente não faz nada. Então, Se frustra, né? se frustra, é isso. Se a gente faz pequenas mudanças todos os dias, né? Come melhor, dorme melhor, procura coisas que façam sentido para a sua vida, com certeza Uhum. você vai se tornar um ser humano mais feliz, você vai ficar mais feliz, vai viver qualquer que seja a fase da vida de uma forma mais tranquila, né? Porque não é fácil, estar vivo não é fácil. Né? É, não, escolher, né? As escolhas do dia a dia, isso não são fáceis. E Gi, a gente tinha combinado aqui 30 minutos de live, a gente já passou bastante, 37, já estamos aqui em 37 Ah, minutos. eu nem percebi, foi Passa boa. tão rápido, né? E aí eu queria saber com o pessoal que está aqui com a gente, se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer para a Gi, que ela está aí há mais de 20 anos cuidando da saúde primária, tentando levar mais para o pessoal, olha, procura antes, né, de chegar nesse estado. Se o pessoal tiver alguma pergunta, pode escrever aqui para a gente responder. E enquanto isso, pessoal escreve aqui, Gi, eu queria que você deixasse assim, uma orientação simples para as mulheres. A gente acabou de falar justamente desses pequenos ajustes, né, que a gente tem no nosso dia a dia, que é importante, mas às vezes você fala, tá, mas por onde começar? O que eu tenho que fazer? É pequeno, mas o que é esse pequeno, né? Qual que seria a sua orientação aí para as mulheres que está assistindo a gente, ou que vai assistir a gente aí no futuro, pra gente. Ah, tá falando aqui, só mulher fera, hein? Obrigada! Qual que seria a sua orientação para as mulheres aí olharem mais para elas ou buscarem o serviço de saúde? Acho que assim, o primordial é você procurar um serviço de saúde, não só quando ficar adoecido. A gente precisa aprender a procurar antes de chegar ao adoecimento. E fazer pequenas mudanças de vida. Acho que quando a Nutri fala para gente descasque mais, desembale menos, nossa, essa frase acho que é tudo na vida, né? Quando você aprende a descascar mais, desembalar menos, com certeza as coisas começam a melhorar. Esse é o primeiro princípio. Que a mulher chega sempre com uma queixa de ganho de peso. Então, Uhum. amiga, é isso. Descasca mais e desembala menos. Primeiro. E vai cuidar da sua saúde. Vai buscar o serviço de saúde. Converse sempre com um profissional. É sempre melhor. Maravilha, Gi. Eu queria agradecer você e a todos aqui que estiveram com a gente, né, que estão com a gente nesse domingo. Muito obrigada por vocês dedicarem o tempo de vocês, né, nesse domingo, final de domingo, por assistirem essa live conosco. Muito obrigada, Gi, por você
ter aceitado aí o convite de também compartilhar o seu conhecimento com a gente e também poder levar aí para mais mulheres uma possibilidade de cuidado, né? De olhar para si, de poder parar um pouquinho e pensar mais na vida em si, né? Porque não só pensar no outro, não só cuidar do outro, porque se você adoecer, como é que vai fazer o outro sem você também, né? Tá, é isso aí. A gente precisa ter saúde para poder proporcionar saúde para quem quer que seja. Então, a primeira coisa é aprender a se cuidar. Se olhar e se cuidar. Né? Muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa? Eu que agradeço, foi perfeito, maravilhoso. Sempre que possível a gente está junto. É, eu e a Gia, a gente estudou junto. Ela já estava há anos aí na saúde, eu estava começando e nós estudamos juntas. E todo ano a nossa turma aí se encontra e fala um monte de histórias repetidas, mas é tão gostoso encontrar, né, Gi? Eu acho que essa satisfação no viver que também às vezes a gente perde, né? Exato. Com o passar dos anos, com o passar das atividades, a gente acaba perdendo essa satisfação. Encontrar amigos é muito bom. Você que está aí assistindo a gente, olha um pouquinho aí para sua vida nesse sentido também, de encontrar pessoas que te levam para frente. Né, que te possibilitam aí que te dão uma possibilidade de você se cuidar também na alegria, né? De contar história, coisa boa. É importante, né? A gente tem sempre que renovar e reviver as nossas experiências boas e estar com pessoas que são boas para a nossa vida, para o nosso convívio, né? A vida já é difícil, a gente não pode disputar mais do que ela já é. É verdade, não pode mesmo, senão aí não dá certo. Bom, pessoal, então boa noite para vocês, boa noite, Gi, fiquem com Deus, muito sucesso para todo mundo. E se tiverem alguma dúvida, eu vou postar já já o Insta da Gi para vocês podem mandar mensagem para ela para tirar suas dúvidas ou para mim também. E fiquem com Deus, uma semana muito abençoada para vocês. Obrigada, beijo, gente. Tchau, tchau. Ah.